A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, meu irmão. Vamos começar então, dando início à nossa aula com oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. E Tu nos concede, Senhor, de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra. Seja conosco, Senhor, abençoa todos os alunos, com suas respectivas famílias, Senhor, a mim que estou aqui na frente. Senhor Deus, me ajuda, Senhor, para que possa transmitir, Senhor, segundo a orientação do Teu Espírito Santo. Seja conosco, Jesus, em tudo o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lição 10, 5 de setembro já de 2021. O assunto nos fala a respeito do cativeiro de Israel, Reino do Norte. E como os irmãos sabem, caiu o primeiro Reino do Norte, para só alguns anos depois é que caiu também o Reino do Sul, não é? Então vemos que se compõe realmente aqui as 10 tribos, o Reino do Norte. Pois bem, textual, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Aqui, lembrando para os irmãos que inclui a idolatria e, primeiro, a desobediência, porque nós vamos ver que realmente o Senhor orientou muito quanto a isso, deu os mandamentos, falou muitas vezes ao povo a respeito da idolatria para retornarem, enviou os profetas para que eles retornassem ao caminho do Senhor, e durante um período de mais ou menos 200 anos mesmo, não se voltaram para Deus. Não se voltaram para Deus, e por isso sofreram então as derrotas que sofreram e foram então escravizados. Deus permitiu que isso acontecesse, não é? Porque nós vamos aprender aqui nesta lição, esta manhã, mesmo, a respeito das injustiças cometidas por Israel, a insistência de Israel no pecado da idolatria e também o sincretismo em Samaria. Para irmãos que sincretismo quer dizer um sistema filosófico-religioso que combina, irmãos, princípios de diversas doutrinas. Então, quer dizer, isto é sincretismo. E o Senhor não se agrada disso. É o que nós vamos ver na nossa lição. Glória a Deus. Bom, nós vemos então que Deus abominou o sincretismo, religioso no meio do seu povo. Porque nele a verdade de Deus se mistura com a mentira da idolatria, a mentira do pecado, né? Então aí, quer dizer, então isso aí interfere muito no trabalho que o Espírito Santo tem para com as pessoas. Então no sincretismo, parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Por exemplo, nós vemos essas festas que existem aí, juninas, essas coisas tudo misturado, o pagão com o religioso. Esse é um bom exemplo de sincretismo, não é? Então veja que realmente são coisas que o Senhor abomina, o Senhor não concorda com estas práticas. Então veja que realmente, irmão, o que é que o irmão acha do sincretismo religioso nos dias de hoje? Os irmãos pensem a respeito disto. A introdução nos fala, o cativeiro de Israel ocorreu. Desculpa, irmão, eu quero aqui pedir desculpa devido a esse acesso de tosse que eu tenho algumas vezes. Que isso aqui aconteceu, irmão, depois do que eu fiz, passei por um hospital, fiz aquele tratamento pulmonar e fui entubado, colocaram depois... fizeram a traqueostomia também aqui na minha garganta, e após isso me deixou com esta sequela que às vezes me causa assim incômodo na garganta que me leva a tossir, entendeu? É por isso então a explicação deste fato aqui que os irmãos estão vendo muitas vezes acontecer aqui. Peço perdão por isto. Pois bem,
Então o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Não confundamos que aqui também existe o profeta, entendeu? O profeta que realmente o Senhor levantou também. E também se chamava Oséias aqui. Mas nós não vamos confundir, existe o rei e o profeta. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, irmãos, antes de iniciar-se o cativeiro, não é? O país, acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então vejamos que realmente ela se deixou dominar totalmente pelos costumes pagãos, não é? Daquela época, daqueles povos com quem eles se misturaram, por quem eram dominados, e muitas vezes também eles venciam. Quando o Senhor permitia que eles vencessem, eles venciam. Quando desobedeciam, caíam novamente na onda daqueles povos. Então foi havendo uma mistura. E eles foram aceitando os deuses daquela época, daquelas nações, e foram introduzindo no meio do povo. Como os irmãos sabem, desde lá do início, quando houve o rompimento entre Israel e o Reino do Norte e o Reino do Sul, no caso Judá, então veja que o povo de Israel, para não subir então a Jerusalém, aquelas 10 tribos, o rei logo mandou que fizessem outros altares, essas coisas, e levantaram porte ídolos e começaram então a se realmente contaminar com outras coisas, com outros ídolos. Não subiam mais a Jerusalém para fazer suas orações, né? Com medo que o povo se voltasse novamente para estar junto com o povo de Judá. Então veja que, por isso eles caíram primeiro, inclusive, que foram muito mais idólatras e muito mais rebeldes. Mas depois o Reino do Sul também começou a entrar nesta mesma coisa, fazer as mesmas práticas e também caiu, não é? Então veja que vamos observar justamente isto nesta lição. Samaria é cercada pelo rei da Assíria, e como os irmãos sabem, Samaria então seria o que? A capital do Reino do Norte, não é? Seria a principal das cidades ali onde o rei ficava, né, com seu séquito real. Então veja que Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, veja aqui, agora é o profeta também, esses resultados eles foram alcançados, sabe por quê, meu irmão? Através de corrupção, como está aqui na lição, injustiça social, ou seja, os mais ricos se apoderavam dos mais pobres, tomavam as coisas dos mais pobres e até escravizavam seus próprios irmãos, não é? Então veja que realmente era uma coisa muito feia. Injustiça social, hipocrisia religiosa, porque eles não seguiam somente ao Deus, eles seguiam a outros ídolos, tinham outras práticas, sacrificavam até seus filhos. Veja a que ponto chegou o povo de Israel. Então veja que o sincretismo, quer dizer, misturou a religião, não continuou com a religião principal, que era adorar o Senhor, a do povo de Israel realmente, que era servir a um só Deus e a um só Senhor, não é? Então veja que isto realmente, irmão, trouxe complicações ao povo de Israel, para que ele então fosse castigado. Deus permitiu que acontecesse, e eles foram então castigados por isto. Então vejamos. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então, não obedeciam mais nada do que estava na lei, que havia sido dada por Deus a Moisés, e consequentemente que era para o povo seguir. E observe uma coisa, irmãos, Jesus veio não para abrogar a lei, mas para cumpri-la.
Portanto, ela não está abolida, não. Porque era pecado antes, continua sendo pecado hoje. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Amarás a Deus primeiro. Primeiro está lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Só Ele adorarás, só Ele darás culto. Então veja que realmente continua, permanece segundo a lei de Deus. Essa é a lei de Deus, meu irmão. Não é mais uma coisa escrita ali, subjetivamente para o povo, não. Agora existe realmente, de fato, é a lei do Senhor. Então vejamos. E, consequentemente, irmãos, com isso aqui, onde o povo havia se rebelado, estando contra o Senhor, né? Que nós vemos, inclusive, porque eles desobedeceram os mandamentos de Deus, então instalou-se o quê? Um caos político. Durante 5 dinastias, irmãos, e veja bem, dinastia quer dizer que era rei que mantinha ali os seus filhos no poder, a sua família no poder. Eram sucedidos por seus filhos, por membros da família. Isso constituía uma dinastia. Então, eles tiveram 5 dinastias. Houve o quê? 4 assassinatos de reis nessa época mesmo. A nação estava em colapso político, social, econômico realmente. Então, a solução de Deus para o seu povo escolhido foi o quê? A dispersão, por meio do quê? Do cativeiro, né? Não se antes agir com misericórdia e amor, como foi demonstrado pelo profeta Oséias. Ele primeiro avisou, chamou, mas o povo não se arrependeu. Continuou então, realmente, na sua prática de pecar, de cometer assassinatos de reis, não é? Quer dizer, então veja que realmente isto, irmão, trouxe um grande prejuízo à nação. Então nós vamos ver, então, inclusive, irmãos, que o povo que o castigou, o povo assírio, era um povo extremamente cruel. Era extremamente cruel. A Síria, veja que eles foi um dos grandes impérios na época, irmão. Então veja que eles usavam de tremenda crueldade contra os seus inimigos. Eles cortavam então os lábios das pessoas, a língua, os membros sexuais, a orelha, nariz, e ainda por cima eles obrigavam eles a trabalharem como escravos, não é? E além disso, irmãos, eles esfolavam as pessoas vivas, tiravam a pele da pessoa e deixavam em carne viva. Quer dizer, a que ponto era a crueldade desse povo que acabou dominando então o povo de Israel. Então veja que depois ainda eles colocavam em estaca as pessoas e deixavam lá se exaurindo no sol, na chuva, até que morressem. Era uma morte lenta, terrível. Então veja que realmente, irmãos, foi uma coisa dantesca. Foi uma provação muito grande para o povo, que é o que nós vamos ver agora. Porque Samaria, ela é cercada pelo rei da Síria. Então eu já falei para os irmãos que este povo era extremamente cruel. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de território perdidas para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção. Pois bem, o rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito. Ora, esse rei, Oséias, ele teve apoio do rei da Síria para cometer o assassinato do rei que o antecedeu, o rei Peca. Quer dizer, ele matou o rei Peca e usurpou o trono dele. Então, ele entrou então nessa linhagem aí já foi a dele, né? Do rei Oséias. Mas então, por isso, ele o rei da Síria o tinha como seu vassalo, porque ele dizia que ele que havia colocado o rei Oséias no poder, ali de Israel. Pois bem, seu vassalo o traíra ao buscar apoio do Egito. Um tempo então depois, ele dava dinheiro, pagava tributos ao rei da Assíria, e com o passar do tempo ele se negou a fazer isto.
e foi buscar então apoio com o rei do Egito, né? E deixou então de pagar os tributos ao rei da Assíria. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Irmão, sitiar naquela época era uma coisa terrível. A cidade sitiada, ela ficava cercada, então não entrava e ninguém saía. Não faziam seus trabalhos de lavoura, então não tinham o que comer. Ficavam dentro da cidade, aquartelados ali, guardados ali dentro. Ali então, eu comendo o que tinha de comer, o que já havia na cidade, mas com o tempo acabava. Então, as pessoas começavam a ficar contra si, que a pior coisa é a fome, não é? Então começavam então a ter seus prejuízos. Não conseguiam recursos de nada, faltava remédio, faltava tudo. Tudo ia para o espaço, até água era racionada para eles. Pois bem, e com isso tudo, com essa aflição toda, já pensou que é uma cidade cercada durante 3 anos, sem nada acontecer, sem não poder sair? Eles usavam esse método para exaurir, cansar aquele povo, para que eles pudessem então invadir e dominar. E era desta forma, então sem muito trabalho, e não perdiam muitos soldados do seu lado, né? Então eles usavam essa tática. E assim fizeram com o povo de Israel. Deixaram ali, então, realmente, durante 3 anos esse cerco. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. A advertência dos profetas, irmão. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essa injustiça fizera com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, né? Veja aqui, por exemplo, que em Amós, capítulo 5, vamos ler aqui rapidamente com os irmãos, né? Para que tenham uma noção do que era realmente a crueldade desse povo e como é que aconteciam as coisas. Vamos ver aqui as advertências feitas pelos profetas. Vamos ver aqui no livro de Amós. Os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Amós, capítulo 5, e versículos 6 a 9. Vamos ver aqui. Rapidamente, meus irmãos. Vamos ver capítulo 5 e versículo 6. Vamos encontrar aqui e ler para os irmãos. Buscar o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o Sete Estrela e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o meu nome. Então, eles deveriam temer. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Glória a Deus. Olha aí, irmão. Esse sim é o Deus poderoso. Mas eles não se voltaram. Isso aí era a advertência do profeta para eles, não é? Então, veja que todos os tipos de pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências. Pesadas advertências, meus irmãos. Então é por isso que nós devemos, então, ouvir a palavra do Senhor, que está na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ter uma vida e vida em abundância, não é? Então vejamos que a palavra do Senhor aqui é bem clara para aquele povo. Então, em Oséias, vamos ver aqui, irmãos, Oséias, né? Também temos aqui a palavra do Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 7, versículos 11 a versículos 11, capítulo 11, aliás, capítulo 7, Oséias, capítulo 7, versículo 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam
o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Olha aí, irmão, que coisa dura agora o profeta estava falando para aquela nação, não é? Então veja que realmente o Senhor os estava advertindo. O Senhor os estava advertindo, meus irmãos. Então é isso que nós temos que observar aqui na palavra de Deus. Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Quer dizer, haviam oferecido sacrifícios ao Senhor, mas agora estavam totalmente dispersos, atendendo a outros deuses, seguindo a outros deuses, e então misturando o que era sacro, o que era divino, com o que era então carnal, não é? Então veja que realmente, irmãos, não devemos fazer e praticar desta maneira. Cuidado, igreja. Então a igreja também, irmãos, ela deve se manter fiel e verdadeira. Ela não deve ter mistura com o mundo, com as práticas mundanas, porque aí o que é que ocorre? Fica uma igreja vazia do poder de Deus, vazia do Espírito Santo de Deus. Então, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria, como eu já falei. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha, irmão. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Está lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Irmãos, podem ler na sua Bíblia. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e casou com Gomer, e teve 3 filhos com ela. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo, não é? Então veja que realmente, irmãos, era uma coisa que o Senhor havia mandado então que ele fizesse para mostrar que o povo de Israel estava sendo como aquela prostituta. Então veja aqui, nesta metáfora, a prostituta que era Israel deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, não é? Então observe aqui que o escritor está sendo bem claro que quando o povo se afasta, irmãos, ele também comete este tipo de pecado. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem mil, conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Veja que realmente a palavra do Senhor aqui é bem clara, não é?
Vamos ver aqui, irmãos, aqui em Provérbios, no capítulo. Vamos ver aqui em Provérbios. Provérbios. O que a palavra do Senhor nos diz aqui a respeito disto. Provérbios, capítulo 5, em versículo 3. Glória a Deus. Os seus pés... Vamos começar aqui. A respeito do adultério. Aqui o Senhor mostrando o que é, então, o que havia ali com aquela comparação. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Então veja que coisa terrível é, então, esta forma. Provérbios 5:3, irmão. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, não é? Então assim estava sendo Israel naquela época. Estava então aceitando as coisas do Egito e da Assíria, pervertendo-se com seus ídolos, praticando o mesmo que eles praticavam, cometendo homicídios, fazendo toda sorte de orgias, e o Senhor os castigou por isto. Veja outras causas então do cativeiro, irmão. Nós vamos ver aqui. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelo profeta. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Olha aí, meu irmão, como é que ele se dirigiu ao povo? Vacas de Bazã, não é? Vai hoje um obreiro falar isso para a igreja, para ver se ele não sai dali expulso da mesma hora. Mas os profetas falavam severamente com o povo, mostravam a verdade e tinham coragem para isto, tinham coragem para fazê-lo, não é? Para mostrar a verdade. Tudo bem que nós não devemos ser rudes, irmãos, mas a verdade nós temos que dizer. A verdade que está onde, irmãos? Na palavra de Deus. O que é pecado e continua sendo pecado. Nós não podemos nos misturar, deixar as práticas normais da Bíblia Sagrada para cometer o que o meu povo aí fora faz. Hoje em dia se vê muito o quê? Separação dentro da igreja, não é? Isso aqui é contrário à palavra de Deus, é contrário. Eu afirmo isso porque está escrito na Bíblia Sagrada, não é? Maria, homens deixando a esposa, já estão em 2, 3, 4 casamentos dentro da igreja, são obreiros. Práticas inaceitáveis em detrimento da palavra, meu irmão. A palavra diz uma coisa e o elemento faz outra. Era desta forma também no passado, não é? A lei existia, a lei, mas ela nunca foi abolida, não. A lei estava lá para o povo, mas eles se desviaram. Mas o fim é triste. O fim é triste. Tenha cuidado, meu irmão, com as práticas que nós estamos adotando para nós, não é? Seguindo as mesmas coisas do mundo, as mesmas coisas mundanas. E todas as outras práticas, meu irmão. Tanto seguindo os ritmos de dança mundana, colocando dentro da igreja, colocando uma roupagem, uma linguagem evangélica de hinos, chamam de hino moderno, né? Gospel. Pois bem, é a mistura que está havendo, sincretismo. Aí está, é uma forma de sincretismo. Trocando a verdade da Bíblia pela nossa verdade humana. Tá certo? Eu não posso deixar de falar não, meu irmão. Não me tenha como uma pessoa bruta, não. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. O que nós vemos hoje dentro das igrejas, eu falo de igreja em geral, meu irmão. É uma mistura total. Tá? Hoje em dia não se diz mais, olha, ali vai uma crente, porque era o modo de se vestir era diferente.
Hoje em dia não se sabe mais se é crente se não é. Esta é uma verdade. Ah, porque o tempo é moderno. Sim, é moderno, mas a palavra de Deus continua da mesma forma. Continua do mesmo jeito, não é? Antigamente se dizia, eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem, e olha, ali vai uma crente. Como é que você sabe que ela é crente? Aí o modo de se vestir, aí o modo de proceder, como é que ela se conduz. Tinha cuidado com a boca, com a língua. Não saia falando mal de todo mundo, não saia falando mal dos outros. Não, meu irmão, falava da palavra de Deus. Convidava as pessoas a virem aceitar Jesus como Salvador. Hoje em dia é diferente. Olha aí o sincretismo. Estamos copiando o mundo em vez do mundo copiar a igreja. Essa aqui é a verdade. Agora não há mais o que copiar da igreja de bom, né? A não ser aquilo que a gente fala, que é a palavra de Deus. É a única coisa que tem que ser copiada, porque realmente em matéria de, vamos dizer assim, comportamentos sociais e tudo, não se deve copiar, porque está fazendo a coisa que o mundo faz, não é? Então veja que realmente aqui é uma coisa terrível. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel, jamais esqueceria. E o Senhor não esquece das nossas não, viu, irmão? Está tudo lá na presença de Deus. Veja aqui, lá em Amós capítulo 8, versículo 4 a 7, leia na sua Bíblia para o irmão ver. Os estrangeiros ocupam Samaria, mistura de gente, o sincretismo após o exílio. Alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios apoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, está lá em Neemias 13:13 e Jeremias 25:20, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso, temos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Houve até uma separação realmente, não é? Por quê? Porque Samaria se tornou então uma cidade de misturas total. Aumentou o sincretismo, ou seja, eles adotaram todo tipo de deuses e todo tipo de prática e misturaram com a religião israelita. Então por isso eles se separaram realmente. Os judeus que eu falo aí já é os da Judéia, no caso, não é mesmo? O povo do sul, o reino do sul, o povo reino do sul, então se separou e se achavam mais santos no caso, porque eles não praticavam tanto, mas de qualquer maneira se deixaram levar e também foram escravizados depois. Nós vamos ler isso mais na frente. Então veja que, apesar do antagonismo entre judeus, não era Judá que eu queria falar, era Judá, a tribo de Judá. Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana, de forma definitiva. Em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Olha a mudança que o Senhor Jesus trouxe, irmãos, porque o povo realmente se dirigia à cidade de Jerusalém para que pudesse adorar o Senhor. Mas aí Jesus mostrou que não era assim. Já pensou se nós tivéssemos que nos deslocar para Jerusalém para adorar o Senhor? Para dar a oferta ao Senhor? Quão dispendioso seria para nós atualmente? Não, mas é o coração. O Senhor quer o coração da gente para habitar, nele fazer morada, através do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que dar lugar, não é? Temos que limpar também o nosso coração, deixar que o Espírito Santo trabalhe nele, limpe toda a sujeira. Toda a prática mundana nós devemos deixar. Tudo que é contrário à palavra de Deus nós devemos deixar, de acordo com a Bíblia Sagrada e com o Espírito Santo do Senhor. Então, na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Olha aí, irmãos, mostrando então religiosidade aqui. Porque nós vemos que passou um sacerdote, também não deu apoio àquele homem que estava caído.
um religioso, não é? E outras pessoas passaram e também não deram apoio àquele homem. E passa um samaritano então e faz uma boa coisa, leva aquele homem para a estalagem, põe ali, manda que tratem dele, e quando voltasse, se alguma coisa, deixa pago, e ainda quando voltasse, se alguma coisa mais tivesse sido feita, ele pagaria também, ainda mais. Então veja que ele teve compaixão. Mas o samaritano que devia chegou a pé dele e vendo moveu-se diante da compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então veja que realmente o Senhor mostrou o que é servir a Deus. Conclusão, irmãos, não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar a seu povo ao conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Porque foi o único meio, então, irmãos, que o Senhor achou para que eles pudessem voltar a Deus. Porque aí eles foram chorar nos pés do Senhor. Aí eles se voltaram a buscar o Deus de Israel para que eles se livrassem daquela opressão, do que eles estavam vivendo, não é? Prisioneiros, cativos, dispersos. Aí então eles se voltaram ao Senhor. Né? Então veja que realmente aí passaram a buscar a Deus, mas aí então já estavam dispersos, já não estavam mais como uma nação como era, não é uma nação inteira, e sim estavam agora subjugados, e assim permaneceram também, viu, irmãos? Porque apesar de estarem ali em Jerusalém também, eles viviam sob o domínio romano, como os irmãos conhecem muito bem a história. Eu não posso me estender aqui por causa das horas. Pois bem, irmão, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, Senhor, que nos deste a Tua palavra para meditarmos, Senhor, e aprendermos com ela. E que assim possamos conservar a nossa vida íntegra na Tua presença. Nos abençoa, Senhor, e nos concede esta graça, o Teu perdão e as Tuas misericórdias. Seja conosco, ajuda-nos em tudo o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.